Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 19 de março de 2023, domingo. Vamos trazer aqui alguns fechamentos semanais que não foram feitos ainda no nosso canal essa semana, tá pessoal? Ontem foi feito um vídeo aí dos destaques da semana, Magazine também, Via Varejo, Oi Cash, as de petróleo. Só dá uma olhada aí no nosso canal que tem outros fechamentos também já realizados, tá? Bora pro vídeo então. Sexta-feira, IRB Brasil, fechamento de menos 0,96%. A gente fechou aqui nos R$ 21,76, tá? O que chamou a atenção foi que na quinta-feira a gente teve o fechamento aqui acima da média vinho, que é a média lenta de Shimoku, tá? Um fechamento muito importante, uma retomada da média vinho, porque a gente tinha perdido essa região, mais ou menos aqui, olha só, pessoal. Na região dos 20 de janeiro, 23 de janeiro, a gente perdeu esse ponto, tá, pessoal? É muito importante, a gente sempre está realizando fechamentos acima da média vinho, tá? A gente gosta de vinho aqui no canal, então tem que estar fechando acima da média vinho, tá, pessoal? A média vinho aqui no gráfico diário estaria mais ou menos na região dos R$ 20,99. Então, na segunda, terça-feira, aí é importante a gente continuar aí trabalhando com essa ideia de fechamentos acima desse ponto gráfico, tá, pessoal? É interessante a gente ver também os indicadores nossos de apoio. Percebam como o EFR e o MFI aqui acima da região de 50, tá? O MFI não estava acima da região de 50, olha só, pessoal, desde o dia 24 aqui por 25 de janeiro, tá, pessoal? Interessante, retomando aqui, quem sabe, um pouco, ou pelo menos diminuindo um pouco dessa força, tá, de queda que teve aqui dos últimos dias e semanas, mas muita atenção, tá, porque a gente continua ainda trabalhando o quê? Gráfico diário abaixo das nuvens, não teve cruzamento de média, a linha de 26 períodos aqui do Chico Span atrasada, continua abaixo da nuvem, abaixo do preço, tá, pessoal? Sempre importante a gente ver todos os indicadores, não é porque teve uma alta que o ativo já teve algum tipo de reversão, tá, pessoal, de tendência, mesmo porque é sempre importante sempre ver o semanal da RB, sem novidades, abaixo das nuvens, abaixo das de 80, abaixo das 50, alinhamento com as médias de Shimoku, tá? Chico Span, ainda longe do preço, tá, pessoal? Interessante o que no semanal? Quando a gente corta aqui, tá? Para indicar que a gente tem um momento, probabilidade de um momento mais altista, força compradora no ativo, tá, pessoal? Dando uma olhadinha aqui também, é interessante no semanal, percebam, pessoal, que o MFI aqui, mais ou menos de agosto de 21, tá? Ele perdeu aqui a região dos 50, na semana de 16 de agosto de 21, ficou trabalhando abaixo da região de 50. Ele tentou trabalhar aqui acima da região de 50 entre 2 e 9 de janeiro, tá? Percebam como a gente tem um fundo aqui, o preço continua caindo, o fundo praticamente quase que flat com a IFR, né, pessoal? E a gente tem um movimento aqui como se fosse uma espécie de correção, tá? Iniciando um novo movimento altista do MFI. Ele está acima da região aqui do dia 9 de janeiro, tá, pessoal? Chama atenção esse tipo de movimento, tá? Como se fosse uma possível divergência, mas não é o tipo de operação que a gente busca, né? Aqui no canal a gente busca mais tendência, mas olha só, chama atenção. A gente continua com o DMI negativo acima do positivo, tá, pessoal? No semanal é interessante também a gente ter esse cruzamento aqui do positivo com o negativo. O ADX vai perdendo força, mas ainda a gente está aqui acima do nível de 25, tá, pessoal? Sem grandes novidades aqui na RB Brasil. O ponto da semana, então, para o começo da semana seria trabalhar acima dos R$ 20,99. Vai ficar legal quando a gente retomar essa média vinho aqui no semanal, que é atuais R$ 29,39. Estamos distantes, mas vamos continuar estudando esses ativos, tá, pessoal? Bora para a Cogna aí, pessoal, tentando fazer um vídeo um pouco mais rápido, são muitas ações aqui que eu vou abordar, tá, pessoal? Para quem está chegando agora, essas são as nuvens de Shimoku e é um canal apenas de estudos gráficos, tá, pessoal? Não faço recomendação de nada, tá, pessoal? Bora lá, então. A semana da Cogna foi alta de 4,69%, tá? E o que a gente tem? A gente tem próximo à região aqui de fundo, né, pessoal? Realmente a Cogna vem trabalhando com essa região aqui próxima dos R$ 2, como se fosse uma região de fundo. Não teve nada muito significativo aqui no gráfico, tá? Pelo menos na semana, porque a gente continua trabalhando abaixo das nuvens, nuvem futura vermelha, a gente teve um cruzamento de venda aqui, olha só, média rápida cortando a média lenta. A média lenta está nos 2,69, talvez ela comece a ficar mais interessante no semanal quando retomar esse ponto aqui, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada nos indicadores de apoio. Olha só, o semanal dela, essa linha azul é a DX, percebam que ela está aqui na região mais ou menos abaixo do 10, tá, pessoal? Interessante, acima do 20 e o DMI positivo. A gente está sem tendência aqui no semanal, reforça esse movimento meio que lateral, né, buscando aqui um suporte na região dos 2, tá? Vamos ver se ela vai conseguir ter força para continuar um movimento altista, já que foi uma semana aí positiva, 4,69%, tá, por cento na contramão, tá, do Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha também no gráfico diário dela. Gráfico diário. A gente tentou durante a semana fechar acima das nuvens, tá? Foi um fechamento interessante aqui, tá? Um candle
do dia 8 de março, tá? Percebam como ela vai, fez um candle de força, vai corrigindo, fez outro candle interessante na quarta-feira, chama atenção esse movimento, tá? Fez um fechamento acima das nuvens, mas percebam que no gráfico diário também as amarelinhas aqui, tá, pessoal, as médias de 200, mais ou menos na região dos R$ 2,41, a gente continua trabalhando abaixo dessas médias. É interessante quando a gente começar a ganhar essas médias, elas servindo como uma espécie de suporte, tá, pessoal? Qual que a gente vai continuar acompanhando, tá? Aí para vocês nos próximos dias e semanas. Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever no canal e dê uma olhadinha também nos vídeos que a gente fez ontem dos fechamentos, tá, pessoal? Para ficar sempre por dentro, tá, de outras ações também da bolsa. Bora trazer Semin também, pessoal. Fechamento aí dela essa semana fechou no negativo a Semin. Deixa eu trazer primeiro o gráfico semanal dela. Negativo aí de 2,74% a Semin, tá? O que a gente observa também, a gente continua trabalhando o semanal acima das nuvens? Sim, acima das nuvens, mas muita atenção no gráfico diário, tá, pessoal? Desenhei essa linha aqui também, achei interessante, um suporte aqui próximo ao IPO, depois tem um rompimento com o candle robusto, 16 de agosto, região de topo aqui e novamente região do topo. Essa linha aqui, acho interessante ter desenhado ela no gráfico, tá, pessoal? Para quem acompanha a Semin aí por gráfico, acho interessante colocá-la aí no gráfico de vocês, tá? Me chamou a atenção também o semanal dela aqui com um pavio na média rápida do Ishimoku. Esse pavio realmente, quando ele bate assim, não é interessante, tá, pessoal? Deixou esse pavio aqui na média rápida verde-limão. A gente continua com cruzamento altista, tá, pessoal? Mas esse fechamento aqui realmente não foi interessante esse pavio, tá? É interessante a gente retomar semana que vem essa média rápida, tá? Ela, a partir de segunda, ela vai estar em algum outro ponto, tá, pessoal? Mas essa semana era nos R$ 4,90, tá? Interessante seria talvez a gente fechar acima dessa região aí a semana que vem a Semin, tá? Observa também, pessoal, chama atenção no gráfico diário, ela já começa a trabalhar dentro das nuvens, tá, pessoal? Chama atenção porque dentro das nuvens seria o quê? Uma tendência neutra, um ponto de equilíbrio, tá? Uma indecisão do mercado, tá, pessoal? Aqui realmente no semanal acima das nuvens, mas o gráfico diário dela, tá, pessoal? Já estamos dentro aqui das nuvens, tá, pessoal? Atenção aí, tá? Não é recomendação, mas vale a pena sempre estar por dentro dos vários tempos gráficos, tá? Chama atenção também que o ADX ele foi perdendo força, né, pessoal? A gente está atuais aqui no nível de 15, tá? Abaixo de 20, ou seja, sem tendência aqui, reforça essa leitura aqui do Ishimoku, tá, pessoal? É importante o quê? Ela retomar aqui as médias do Ishimoku no gráfico diário. Percebam que ela está no 4,89, 4,90, 4,87. Está fechando aqui acima dos 4,90, 92, tá? Para retomar essas médias. Lembrando que dia a dia elas vão tendo outros pontos, tá? O ponto aqui na sexta-feira era essa região dos 4,87, 4,90, tá, pessoal? Muita atenção aí. A gente tem uma exponencial de 80, aritmética de 80. Por isso que é importante a gente trabalhar sempre com um ativo que tem médias importantes abaixo dele, porque podem servir como suporte, tá? Exponencial aritmética de 80, tem exponencial aqui aritmética de 200, tá, pessoal? Mas muita atenção aí que no gráfico diário realmente ela foi perdendo força, tá? A Semin, tá? Não é recomendação de compra nem venda, sempre deixando bem claro, apenas trazendo aqui um momento gráfico dos ativos, tá? Bora de Aeris agora, pessoal. A Aeris aí na semana, deixa eu começar com o semanal da Aeris, ela teve queda de 3,57%, né, pessoal? É interessante a gente sempre olhar os diversos tempos gráficos, né? Porque, olha só, semanal dela sem novidade, tá? A gente gosta de ver o que é tendência, tá? Aqui no nosso canal, nuvens de valores, tá? Tendência o quê? Abaixo das nuvens, alinhamento de 80, de 50 com as médias de Ishimoku, seria realmente uma tendência baixista, tá, pessoal? Sem novidades. O que chamou atenção também o semanal dela, pessoal, aqui fechando abaixo dos R$1,42, 41,5, tá, pessoal? Seria interessante ter fechado acima para não fechar abaixo da média rápida, verde-limão, tá, pessoal? Não é interessante quando ele deixa exatamente um pavio assim, tá, pessoal? E fica distante, tá? Indicando aqui uma força de vendedora de resistência. É interessante semana que vem a gente retomar essa média verde-limão, mas lembrando que a média mais importante pra gente aqui é a vinho, tá? A gente gosta de vinho, gosta de tomar vinho, e gosta também de o preço acima do vinho, tá, pessoal? Aqui seria R$1,63 essa semana, mas percebam que está cada vez mais próximo aqui do preço, tá? O preço lateralizando praticamente desde dezembro e percebam como a média vem caindo aqui, tá, pessoal? Vai ser interessante como a Aeris vai reagir quando tiver algum fechamento aí, tá? Acima dessa média no semanal, tá, pessoal? Interessante também a gente ver os indicadores de apoio. Percebam como o DMI está negativo na Aeris, olha só, desde 18 de outubro de 21, tá, pessoal? Olha só, há muito tempo, tá? Aqui com o DMI negativo, mandando no ativo, tá, pessoal? Interessante quando a gente ter esse cruzamento também no semanal dela. O que me chama a atenção, pessoal, o MFI, pessoal, olha só, o verdinho acima dos 50. Ele não ficava assim desde mais ou menos de julho, tá? De 21, tá, pessoal? Chama a atenção esse movimento aqui, tá?
Lembrando que não é recomendação, mas realmente chama atenção, tá? No gráfico semanal, tá? Da Aedes. Lembrando que não é para operar sinais isolados, mas é importante a gente ter o quê? Uma visão de mercado, tá, pessoal? Percebam, a gente desenhou juntos aqui, ó, essa região de uma possível resistência. Por que eu desenhei essa resistência, pessoal? Percebam, aqui o FR com o MFI me deu a ideia de topo, e novamente a MFI me dando uma ideia de topo aqui, tá? Então desenha essa região, tá? O que a gente gosta? A gente quer rompimento, tá, pessoal? Quem sabe um rompimento aqui mais ou menos nessa região desenhada. Deixa eu colocar ela mais grossa até para vocês enxergarem melhor. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar ela de preto mesmo, pessoal. Essa região aqui, a gente está trabalhando no gráfico diário com uma ideia de topo, tá, pessoal? Aqui o foco do canal é o Ishimoku, mas tem que ter os indicadores, ferramentas de apoio, o cenário macro, tá? Sempre estejam informados dos ativos, tá, pessoal? Na sexta-feira é interessante, faz tipo uma espécie de martelinho na média lenta, dado o Ishimoku. Voltou a fechar dentro das nuvens é um viés mais neutro no gráfico diário, tá, pessoal? Aqui a gente está trabalhando com viés neutro, mas é interessante a gente retomar fechar acima das nuvens. Na segunda-feira, acima das nuvens seria mais ou menos aqui na região do 1,42, tá, pessoal? Vamos continuar acompanhando a Aedes, tá, pessoal? Para quem gostou da nossa análise um pouco mais rápida, tá, pessoal? Porque vai ser um vídeo um pouco mais longo, que tem várias análises para fazer. Peço para deixar um like também e se inscrever no canal, tá? Fica mais fácil do YouTube recomendar nossos vídeos. Bora lá então para Cielo, tá, pessoal? Cielo realmente me chamou também a atenção essa semana, tá? Não tem jeito, tá, pessoal? Essa região está bem complicada da Cielo andar, tá, pessoal? A gente está enroscado o que? Na exponencial de 200, essa média amarela aqui, tá, pessoal? Percebam, fecha acima, abaixo, acima, abaixo, acima, abaixo, tá, pessoal? Uma região aqui um pouco lateral, ele enroscado aqui, percebam também como o ADX, ó, vou até colocar melhor, vai perdendo força, a tendência altista, a gente já está trabalhando abaixo do nível 20 no semanal, tá, pessoal? Esse movimento forte que fez, realmente, nos últimos meses, né, a Cielo performou muito bem em 2022, percebam como vai perdendo força, percebam também, ó, vou colocar aqui para vocês, olha só, o MFI com o VFR, percebam como ele vai fazendo topo, 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 4 topos mais baixos, tá, pessoal? E aqui a gente vai tendo, tá, os topos também mais baixos, observando, tá, pessoal? Chegou a perder o nível de 50, a gente observa também que vai perdendo um pouco da força compradora aí, tá, pessoal? Pelo menos no semanal. Vamos dar uma olhadinha no diário, tá, pessoal? Deixa eu só esqueci uma coisa de falar para vocês aqui no semanal que tinha me chamado a atenção também. Esse fechamento tá abaixo da média lenta e rápida do Ishimoku, tá? A gente tinha conversado que seria interessante fechar acima do 502, 503, fechou acima do 489, não foi interessante, fechou abaixo também da 21, tá, pessoal? O semanal realmente não foi interessante, mas está enroscado nessa região. Continua fechando o semanal acima das nuvens, tá, pessoal? Viés ainda altista, mas realmente perdeu força, tá? Esse candle também não foi interessante, tá, pessoal? Bem robusto, fechamento na mínima aí na sexta-feira, não sei se teve alguma notícia, se teve, peço para algum acionista aí que tiver conhecimento poderia falar aí pra gente, tá? Chama muita atenção o DMI aqui, mais ou menos na região dos 29, tá, pessoal? Ele não ficava numa região assim tão alto há muito tempo, acho que foi mais ou menos, ó, 23 de novembro, pessoal, vamos ver como foi, ó. Foi esse candle aqui, tá, pessoal? Aqui, que ele deixou um DMI negativo 29, percebam, quando ele bateu ali na região do 29, ainda ele buscou suporte na exponencial aritmética de 200, que são essas amarelinhas aqui, tá, pessoal? Percebam, a aritmética foi suporte aqui no dia 1º, tá? E eu até deixei marcado aqui, olha só, a gente tem a aritmética de 200 aqui na região dos R$4. Deixa eu corrigir aqui, não é a EMA, é a aritmética, tá? Dos 4,81, tá, pessoal? A gente poderia ter um suporte se ele repetir, tá? Não quer dizer que vai repetir esse movimento aqui e esse outro movimento aqui, tá? Seria um suporte aí nos 4,81, mas muita atenção, tá, pessoal? Foi bem robusto, fechamento na mínima aí, não sei se teve notícia, mas a gente segue o quê? Enroscado aí nessa resistência que a gente desenhou, tá, pessoal? Já mostrou o quê? Que a gente fecha acima das nuvens, volta para as nuvens, fora das nuvens, para dentro das nuvens, só que vai dando uma ideia de um movimento realmente lateral, tá, pessoal? Muita atenção aí, não é recomendação, mas a gente fica aí muito atento para as próximas semanas aí da Cielo, tá? A gente vai continuar acompanhando o nosso canal Cielo. Bora para a C&A também, falando rapidamente. A C&A chamou muito atenção o quê? Primeiramente, falando do diário dela, ela fechou na sexta-feira também, assim como a Cielo, na mínima, uma queda aí de 4,70%, mas não nos surpreende, né, pessoal? Uma região de topo anterior e vem sentindo aqui dificuldade também nessa região de topo. A gente chamou a atenção aqui da exponencial de 200, tá? Aqui, agora, nos atuais R$3,18, seria um interessante fechamento acima da exponencial de 200, que seria também um fechamento acima desse topo, tá? Na sexta-feira
rompeu aqui, tá? Perdeu a verde-limão, tá? Que é a média de 9 do Ichimoku. A gente não fechava abaixo desse ponto, olha só, pessoal. Desde essa alta que ela fez aqui, se não me engano, foi por conta dos resultados, né, pessoal? A gente teve aqui, olha, 2, 3 de março, o dia após, acho que os resultados devem ter sido esse dia 3, então, né, pessoal? Ou dia 2, a gente deixou um gap aqui, tá? Mais ou menos na região entre o 2 e 2, tá? E o 2,15 e foi embora. E a gente não tinha ainda nem encostado na média verde-limão, que é a 9 do Ichimoku. E a gente realmente sentiu ela aqui um pouco, tá, pessoal? Muita atenção. No entanto, ela fez um movimento bem robusto, né? Parece que gostaram dos resultados dela. E olha só, no semanal também não foi legal, tá? Semanal é importante sempre olhar. Diário e semanal não tem como não olhar esses tempos gráficos, né, pessoal? Percebam, a gente continua a ser abaixo das nuvens, tá? Mas me chamou muito a atenção que essa prentinha pontilhada aritmética de 50 serviu de resistência semana passada e essa semana, de novo, ela servindo aqui como resistência, tá, pessoal? Semana passada esse fechamento estava nos R$ 2,96, tá? Ela como resistência. Semana que vem é interessante a gente fechar acima dela, tá, pessoal? Já que essa semana a gente fechou abaixo da média lenta aí do Ichimoku, tá? Então vamos pensar, a semana que vem, vamos ver qual será o ponto dela, mas nessa semana seria um fechamento aí acima dos R$ 2,96, tá, pessoal? Lembrando que a gente ainda tem um cruzamento baixista aqui no semanal. É interessante o quê? Que a verde-limão corte aqui a média vinho, tá, pessoal? Chama atenção também, olha só, o MFI fez uma região de topo aqui entre setembro e outubro, e olha só, ele está entrando numa região de topo novamente, tá? Não quer dizer que é para vender ou para comprar, tá? Mas é sempre ficar atento a essa região aqui de sobrecompra IFR e MFI. A gente gosta de trabalhar com esses dois indicadores aqui no nosso canal. E para fechar, pessoal, vou trazer também a Lupatec, tá? Vou fazer uma análise um pouco mais rápida, tá, pessoal? Porque realmente são muitas ações e o tempo é curto também. Tomando uma água aqui. Bora lá, pessoal. Lupatec fechou na sexta-feira nos R$ 4,22, queda de 0,94%. Mas na semana caiu bastante, hein, pessoal? Se tiver algum acionista aí da Lupatec puder nos dar alguma informação, chamou muito a atenção porque foi uma queda de 16%, né, pessoal? Vou deixar aqui em cima para vocês verem. 16,10% e muito volume, hein, pessoal? Chamou muito a atenção. A gente teve volumes também parecidos em outras semanas, mas olha, esse volume vendedor realmente chama muita atenção, tá? A gente já tinha conversado, pessoal, fechamento acima das nuvens, fecha dentro das nuvens, acima das nuvens, tá? Fecha dentro das nuvens, começa a fazer pavio na nuvem, então a nuvem começa a servir como resistência. Esse movimento, assim, realmente, isso é pessoal, tá, pessoal? Não é recomendação, questão só de olho gráfico mesmo. Como fecha acima das nuvens, dentro das nuvens, acima e volta para as nuvens, isso aqui já me dá uma ideia de um movimento lateral, talvez, tá, pessoal? Aí o que eu faço? Tem que olhar o que? O ADX. O ADX ainda estava alto, começa só a perder força agora, tá, pessoal? Mas eu ficaria já numa região bem de atenção, tá, pessoal? Aí que a gente tem, no semanal, a gente teve um fechamento, tá? Aqui na região dos R$ 4,22. É verdade que fez pavio na borda inferior, tá, pessoal? Teria sido muito pior, tá? Se a gente tivesse fechado aqui mais ou menos abaixo dos R$4, deixa eu colocar precisamente para vocês, mais ou menos os R$4,15, tá, pessoal? Porque aí seria um fechamento abaixo das nuvens e uma probabilidade razoável, talvez, de buscar a aritmética aqui de 200, tá? Mas a gente fez um suporte aqui, mas fechou abaixo dessa pontilhada aritmética de 50, tá, pessoal? O que é interessante, tá? O interessante é retomar essa média lenta semanal, pessoal, não tem jeito. Seria aqui pelo Ichimoku R$ 5,14 e ficaria mais bonito ainda retomando 5,57, já que, ó, por 3 semanas o 5,57, a borda superior das nuvens, vem servindo como resistência, tá? Percebam, ó, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 pavios aqui nessa região, tá, pessoal? Interessante o quanto antes. Semana que vem, o que a gente não quer que aconteça? Um fechamento abaixo da borda das nuvens, tá, pessoal? A nuvem, a borda inferior, vai estar aqui mais ou menos na região dos R$ 4,30, tá, pessoal? Deixei até aqui, vou colocar até mais forte para vocês enxergarem. Vou ter que colocar de rosa mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, essa linha rosa, tá, pessoal? Interessante a gente fechar acima dela, tá, pessoal? Porque aí seria um fechamento no semanal também abaixo das nuvens e aí probabilidade de movimento mais baixista, tá, pessoal? É importante fechar acima do 4 aqui e 30 e acima do 5,14, tá? Esses seriam os pontos para essa semana, tá, pessoal? A semana que vem, conforme abre o candle, os pontos mudam, tá, pessoal? Mas eu estou falando com o que eu tenho aqui no gráfico para vocês, tá, pessoal? Agora, bora pro gráfico diário também. Olha só, o gráfico diário a gente já tinha conversado, tá, pessoal? Olha só,
Esse cruzamento verde-limão é um cruzamento de venda. Percebam que o ativo ele volta a fechar acima da média vinho, ele reagiu positivamente. Interessante, mas a partir do momento que ele volta para dentro dessa região com um cruzamento de venda, tem que ficar bem atento, tá, pessoal? Lembrando que não é recomendação, não tem como adivinhar o futuro, tá? Mas quando ele tem um cruzamento de venda, ele fecha acima da média vinho e volta a fechar abaixo da média vinho, o que eu faria? Já eu desenharia aqui, isso aqui, ó, essa região, tá? Deixa eu colocar o máximo de candles possíveis, com esses 3 candles também, tá? Percebam, olha só o que acontece. É uma região de topo aqui também, tá, pessoal? Pavio no dia 9, pavio no dia 14. Então, seria interessante aqui a gente trabalhar acima dessa região aqui desenhada, para quem sabe a gente imaginar um rompimento e ela voltar a fazer novos topos, tá? Mas a situação aqui do diário, tá um pouco mais complicada, porque a gente está abaixo das nuvens, tá? A gente percebe que a gente perdeu a exponencial de 200, que está nos R$ 4,63, e está tentando fazer um suporte na aritmética de 200, tá? Atuais 4, deixa eu ver para vocês de uma forma precisa, R$ 4,20, tá, pessoal? Então a gente não pode, por enquanto, no diário, tá? Fechamentos abaixo do 4,20 não é interessante, porque a gente pode fechar abaixo e o 4,20 começar a servir de resistência. Interessante ele, pelo menos, continuar no suporte e a gente voltar a fechar acima dos 4,63 aqui, tá, pessoal? Lembrando que essas não são as médias de Ichimoku. Ichimoku a gente continua aqui no diário abaixo das nuvens, tá, pessoal? Cruzamento de venda, nuvem futura vermelha e a Chico Spanning azul aqui abaixo do preço. Não é interessante também se ela cortar a nuvem. Percebam que ela está aqui, né? Mais ou menos aqui nessa região. Se ela corta a nuvem, seria a última defesa aí de preço, tá? Para o viés ficar totalmente de venda no gráfico diário. Lembrando que não é recomendação, pessoal, e não tento adivinhar o futuro. Eu estou lendo o gráfico, eu não estou dando a minha opinião e não vou dar a minha opinião no canal, tá, pessoal? O canal é apenas uma leitura, tá? Para vocês. Para terminar a leitura aqui, olha a DX também abaixo do nível de 20, desde o dia 27, reforça uma ideia de um viés lateral, pelo menos, tá? O DMI segue verde, tá, pessoal? Aspectos positivos, apesar da ação estar buscando suportes, tá, pessoal? Mas muita atenção aí, gerencie o stop de vocês sempre por dentro, tá? Dos fundamentos dos ativos. Ontem eu também fiz outras análises, tá? Para quem puder, dá uma olhadinha aí no canal, tem Magazine Luiza, Via Varejo, Oi, Cash, Petróleo, tá, pessoal? E bora juntos estudar para vencer juntos na bolsa, tá? Um abraço para vocês e até a semana que vem.